Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma resolução de provas de concursos militares e aqui vamos resolver hoje a prova da AFA 2017-2018, parte de matemática. Então, seguindo, sem muito mais delongas, sem muito mais apresentações, questão número 1. Na reta dos números reais abaixo estão representados os números m, n e p. Ele não deu os números exatamente, mas deu uma noção para a gente de onde eles estão. Analise as proposições a seguir e classifique-as em V ou F. Aí ele fala algumas proposições e pergunta a sequência correta de V's e F's. Então, uma de cada vez. A primeira. Raiz de m menos n sobre p não é um número real. Bem, como que a gente pode analisar isso, dado que a gente não tem o m, o n e o p? A gente sabe que o m é menor do que o n, dá para ver isso claramente. Então, m menos n certamente vai ser um número negativo, certo? Só que o p é maior do que zero. Então, se a gente analisar m menos n dividido por p, em cima é negativo, embaixo é positivo, logo a divisão é negativa, menor do que zero. E isso caracteriza que a raiz desse número vai ser a raiz de um número negativo que não é real. Então, de fato, a primeira é a verdadeira. A segunda, p mais m pode ser um número inteiro. Bom, o que a gente sabe sobre o p e o m? O p está entre 1 e 2, o m está entre menos 1 e menos 2. Então, e se por um acaso m for igual a menos p? Não tem nada que impeça isso, a princípio. Né? Sei lá, o p ser 1.2, o m ser menos 1.2. Tem até cara pela reta ali. Então o m pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser igual a menos p. O que faria com que p mais m fosse zero, que é um número inteiro. Então, de fato, p mais m pode ser um número inteiro. Veja que com isso a gente já mata a questão, é a letra A. V e V só pode ser a letra A, é a única opção que tem, então a gente já sabe que a terceira tem que dar falso. Obviamente, vamos conferir. P sobre N, a terceira afirmação diz: P sobre N é necessariamente um número racional. Já dá para desconfiar que era falsa, né? Necessariamente, mas eu não sei quem é P, eu não sei quem é N. Então basta você pensar num contra-exemplo que você já mostra que essa afirmativa é falsa. Eu pensei num exemplo que, enfim, só mais lúdico, que é o seguinte, que o P seja 1,2, que seja algo assim, não interessa tanto, mas seja um número racional, e o n seja um número irracional, tipo π sobre 10. Por que eu escolhi π sobre 10? Porque ele é aproximadamente 0,314, que satisfaz a condição, no caso seria menos π sobre 10, tá? Perdão. Que aí satisfaria a condição de ele estar entre 0 e menos 1, ok? Então seria menos π sobre 10. Que daí o P sobre N seria menos 12 sobre P, que não pertence aos racionais. Perdão pelos sinais de menos faltando, mas acho que deu para vocês pegarem a ideia, tá? Era basicamente, ele fala que a divisão de dois números tem que necessariamente ser um número racional. Não. Bota um sendo racional e o outro irracional. Certamente isso não dá racional, tá? Então, de fato, a terceira é falsa, o que nos leva a que a gente já sabia, letra A. Tudo bem? Então, primeira questão, sem muito mistério, como eu falei, bastava você... não quis analisar a primeira, vou analisar a segunda e a terceira. Você também conseguia matar a resposta. Então era uma questão bem democrática, assim. Se você fizesse duas das três, você já matava, tá? Então é isso. Começamos tranquilo. Vamos ver como vai rolar. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido tudo e vamos seguir. Vamos para a próxima.